Olá, tudo bem? Sou o professor Fábio, de Língua Inglesa, da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina. Bom, hoje nós vamos tratar o assunto com o verbo to have, que é o verbo ter. Em aulas passadas falamos um pouquinho sobre o verbo to be, que é o verbo ser ou estar, né? Vocês se recordam? Quem não se recorda, dá uma passadinha lá nas nossas plataformas digitais e veja as aulas anteriores para dar uma relembrada no conteúdo. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, o verbo have é o verbo ter. Só que antes de nós falarmos um pouquinho sobre o verbo, vamos dar uma relembrada sobre os pronomes pessoais, os personal pronouns. Nós temos lá 8 pronomes pessoais. Lembrando, o pronome ele tem a função de quê? De substituir um nome. Por que a gente sempre bate no assunto de pronomes em inglês? Em aulas passadas também, se vocês derem uma olhada nas plataformas digitais, vocês vão achar a aula de pronomes pessoais, vocês vão dar uma relembrada por que a gente sempre bate nesse assunto. Em português existe a supressão pronominal, quando eu posso falar um verbo, por exemplo, comemos batata. Quem comemos? Nós, sujeito oculto, tá? Pela forma verbal você consegue identificar de quem está se falando. Já em inglês não tem isso, que nós vamos ver nas próximos slides aí. Vamos só dar uma relembrada? Quais são eles? Nós temos I, you, he, she, it, que são as 3 pessoas do singular, né? A terceira pessoa do singular. E temos we, you and they. Eu, você, ele, ela, isto, nós, vós, que é a mesma coisa que vocês, que é o plural de vocês, de você lá em cima. Se vocês observarem, nós temos 2 de you. Por que a gente sempre coloca? Para sempre ter bem a noção de que a forma you, ele serve tanto para singular quanto para plural. Como eu vou saber quando é singular ou quando é plural? Ao restante da frase, tá? Aí a gente consegue, pelo verbo, pela forma do verbo, a gente consegue ter uma noção de se a frase, esse you, ele é singular ou plural, tá? E they lá, que é o plural de eles e elas, que seria o plural de he, she and it, ok? Só para dar uma relembrada rapidinho, dá uma passada nas nossas plataformas digitais, que vocês vão dar uma lembrada dessa aula. Bom, também falamos um pouquinho sobre isso. Nossa, professor, tá falando isso de novo? Tô. Por quê? Porque verbo, a gente sempre tem que bater nesse assunto para que seja uma coisa muito clara e que não fique dúvidas quanto a isso. Os verbos, eles possuem o quê? Tempos e modos. Quais são os tempos? Olha lá, coloquei para vocês os tempos e os modos. Nós temos lá o modo afirmativo, quando se afirma algo. O negativo, quando eu nego algo. O interrogativo, que vem de interrogação, que vem da palavra interrogação. Perguntar, questionar. Tá? E os tempos, que é o pretérito, mesma coisa que passado. Ouviu a palavrinha pretérito em português, pessoal? Sempre associa a passado. É a mesma coisa, tá? Presente, o agora, nesse exato momento, ou o cotidiano, isso é considerado presente. E futuro, algo que vai acontecer de forma planejada ou algo hipotético. Pode ser que aconteça. Em inglês a gente divide isso, o futuro, tá? O futuro planejado e o futuro hipotético. Beleza? Mais para frente nas nossas aulas nós vamos falar um pouquinho sobre futuro, essas suas subdivisões, beleza? Então, só para relembrar. Vamos lá falar então sobre o verbo to have. O verbo to have é muito usado na língua inglesa, podendo desempenhar a função de verbo auxiliar, bem como verbo principal e verbo modal, que é o have to, que seria lá o modal. Só que nós vamos nos ater, nesse primeiro momento, na nossa primeira aula aqui sobre o verbo to have, o verbo, ele em sua forma base, em sua forma, de forma principal, tá? A partir de agora vamos estudar os seus usos e as diferenças que ele apresentam em seu sentido e suas funções. Para que serve o verbo ter, qual é a função dele, como se usa. Lembrando que nós estamos falando aqui apenas no tempo presente, tá? Vamos falar um pouquinho sobre presente só. Em outras aulas falaremos sobre o pretérito, que é o passado, e o futuro, que não é essa a função da aula de hoje, tá? O verbo to have, como verbo principal. Ele exerce a função de verbo principal. O to have significa ter, possuir. Indica posse, obrigação, dever, um afazer. Como assim, professor? Ter, de posse.
eu tenho um controle. O controle que eu estou passando nos slides, tá? Eu tenho um controle. Ele tem quando eu falo essa frase, eu tenho um controle, ele está com a função de posse. Tudo bem? Eu tenho uma bicicleta, eu tenho uma casa, eu tenho, sei lá. Quando a gente indica que nós somos possuidores, nós somos proprietários de algo, tá? Então ele tem essa função de posse, de indicar propriedade, de ser possuidor de algo. Ou alguém possui algo, não necessariamente apenas eu. Lembrando que nós temos 8 pessoas lá nos pronomes pessoais, então pode ser qualquer pessoa que seja o possuidor, não apenas eu, tá? E obrigação. Eu tenho que lavar a louça. Consegue entender a diferença do eu ter um objeto e eu ter que fazer algo? É uma obrigação, é um dever meu. Eu tenho que fazer a tarefa. Vocês estão fazendo a tarefa de vocês? Se não estão, vamos colocar em dia, viu, pessoal? Então isso é o quê? É um dever, é um fazer, é uma obrigação. Beleza? Então o verbo ter ele tem essas funções de propriedade, de posse e de obrigação, de deveres. Beleza? É bem simples, não é? Então o verbo to have é o verbo ter. Coloca na cabecinha de vocês. O verbo to have é o verbo ter. E ele indica posse ou obrigação. Vamos lá então? Lembra que nós falamos que o verbo ele possui seus tempos e seus modos? Vamos nos ater aqui ao verbo to have no tempo presente. Tá? No verbo to have, ele vai ter as suas 3, tanto sendo no passado, presente e futuro, só que agora como é presente, nós vamos subdividir ele em quê? Presente, modo afirmativo, presente, modo negativo e presente, modo interrogativo. Beleza? Olha lá, coloquei para vocês assim, ó. Tá em pretinho lá o pronome pessoal, a pessoa, o sujeito da frase, da oração, tá? Se vocês observarem, é praticamente a mesma forma para todas as pessoas. Ele vai ter uma diferenciazinha lá na terceira pessoa do singular. O he, she and it, os 3 juntos formam a terceira pessoa do singular. A forma dele não vai ser have, no presente, tá, pessoal? Somente no presente. Ele vai ser o quê? Has. Se o verbo ter, se o verbo have é o verbo ter, então se eu falo I have, o que estou falando? Eu tenho. You have, você tem. They have, eles têm. We have, nós temos. He has, ele tem. She has, ela tem. It has, ele, ela, isto tem. Lembram que o it é um pronome neutro que utilizamos para coisas, animais, objetos, lugares? Lembram? Ou quando a gente não especifica o gênero, porém no singular? Então a gente utiliza it também. Dá uma passada nas plataformas digitais e vejam as aulas de pronome pessoal. É super importante, tá, galera? Então, ó, essa é a forma afirmativa. Eu tenho, você tem, ela tem. Observem lá, em coloridinho, o azul e o vermelho. É a forma do verbo. Aquele é o verbo principal da frase. Por exemplo, eu tenho uma bicicleta. I have a bike. Ele tem uma bola. He has a ball. Um exemplo. Tem mais exemplos ali na frente. Só para fazer uma alusão para vocês. Beleza, pessoal? Então, modo afirmativo é quando eu afirmo algo. No modo afirmativo, nós temos no verbo have 2 formas, que é a forma have e a forma has, para a terceira pessoa do singular. Modo negativo. Olha lá que legal, pessoal. Lembra que eu falei para vocês que em português existe a supressão pronominal? Que eu consigo identificar quem é o sujeito pela forma do verbo? Eu como, ele come, nós comemos. O verbo ele se flexiona de acordo ao sujeito da frase, da oração. Já em inglês isso não vai acontecer, já que no modo negativo. Lá no modo afirmativo ele tem 2 formas, have e has, não é? Agora observem lá, no modo negativo, o que vai ter a diferenciação vai ser a partícula negativadora, que é o do ou does, tá? Que do not é a mesma coisa que don't e does not é a mesma coisa que doesn't. Vamos ver ali para frente. Olha lá como é que fica facinho, pessoal. Então o verbo have ele vai seguir para todas as pessoas a forma have. Consegue observar em azul? Em preto são as pessoas, os pronomes, azul a forma verbal. Olha lá, have para todo mundo.
A única coisa que muda é a forma da partícula negativadora, don't. Então, I don't, eu não tenho. We don't, nós não temos. You don't have, você não tem, vocês não têm. They don't have, eles não têm. He, she and it doesn't have, que é does not, tá? Então é assim que a gente negativa o verbo have, utilizando do verbo auxiliar do e does, que é o verbo auxiliar de presente, tá? Vamos falar isso mais pra frente também, é bem legal, bem interessante. A gente ouve muito falar lá, I don't like alguma coisa, eu não gosto de alguma coisa, mas o que é don't, o que é doesn't? É verbo auxiliar que tem a função de negativar, tá? Para presente. No verbo to be, nós não utilizamos o don't e o doesn't para negativar. Nós utilizamos apenas a partícula negativadora not. Dê uma olhada na plataforma digital que tem aula do verbo to be também das semanas passadas, tá? Das nossas aulas de inglês. Beleza, pessoal? Então esse é o modo negativo, a forma negativa. A forma interrogativa. Olha lá que interessante. Eu utilizo o verbo auxiliar antes do sujeito. Consegue observar? Tem lá os sujeitos em preto e a forma verbal em azul clarinho lá. Ó. Então, ó, do I have? Eu tenho. Do we have? Nós temos. Do you have? Você tem. Quando você quer perguntar assim, você tem uma bicicleta? Do you have a bike? Você tem uma bicicleta? Olha lá que legal, pessoal. Do they have? They é eles ou elas. Eles têm, elas têm. Does he have? Ele tem. Does she have? Ela tem. Does it have? Ele tem, ela tem, isto tem. Tá? É bem simples, não é? Bom, vamos lá, alguns exemplozinhos, porque nosso tempo é curtinho aqui, né? E o professor Fábio adora bater um papo com vocês. Exemplos. I have a bike. Eu tenho uma bicicleta. Indica o quê? Eu coloquei lá para vocês, lá na frente, tá vendo? Posse. Lembra que no comecinho da aula falamos sobre posse e obrigação, dever, a fazer. She has a dog. Ela tem um cachorro, ela tem um cachorrinho, um cãozinho dela. Indica o quê? Posse. We have to do our homework. Nós temos que fazer nossa tarefa. Olha lá, só para vocês não esquecerem de fazer atividade, hein? Vou esperar a atividade de vocês da nossa aula de hoje. Nós temos que fazer nossa tarefa. Obrigação. Do you have a sister? Você tem uma irmã? Do you have a brother? Você tem um irmão? Indica o quê? Posse. Não é? Ter um irmão, ter uma irmã, ter um cachorro, ter uma planta, ter uma samambaia, sei lá. Indica o quê? Posse. I don't have a motorcycle. Eu não tenho uma motocicleta, uma moto, né? Que normalmente nós falamos em português, moto, abreviação da palavra motocicleta. Beleza? Indicando o quê? Uma posse no modo negativo. Olha lá, bem simplesinho, pessoal. Olha lá que eu coloquei para vocês. O barquinho. I don't have wheels. Wheels é rodas, tá? Eu não tenho rodas. Aí o carro já fala, I have two eyes. Eu tenho 2 olhos. Olha os olhinhos do nosso carrinho azulzinho ali. Certo, pessoal? Então é bem simples. Memorizando que o verbo have é o verbo ter, tem os seus modos, tem os seus tempos, tá? E tem a sua forma apenas lá no afirmativo, que é o have e o has. Já no interrogativo e no negativo, ele faz uso de verbo auxiliar do e does, que é o auxiliar de presente, que serve para negativar e serve para questionar, perguntar. Beleza? Galera, vamos ficando por aí. Até nossa próxima aula. Tudo bem? Então, se cuidem e até a próxima.